Capítulo 20. As condições para a delegação de autoridade às mulheres: sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. F. 5:22, 25, 28, 33. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. F. 6, 1, 4, 9. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente, e tomareis partido pela causa dos ímpios? Se 82, 1, 2. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Tito 1, 6, 8. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça, e incorra na condenação do diabo. 1 Tm. 3, 4, 6. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Tito 2 e 15. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Tm. 4 e 12. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 2 e 21. As autoridades que Deus estabeleceu na família são os pais em relação aos filhos, os maridos em relação às esposas, e os senhores em relação aos servos. No mundo as autoridades são os reis em relação aos súditos e os governantes em relação aos que lhes estão sujeitos. Na igreja são os anciãos em relação ao povo de Deus e os obreiros em relação ao seu trabalho. 1. Maridos. A Bíblia ensina que as esposas devem estar sujeitas a seus maridos, mas os maridos devem exercer autoridade com uma condição. 3 vezes em Efésios 5 os maridos são convocados a amar suas esposas como amam a si mesmos. O amor de Cristo pela igreja estabelece o exemplo para o amor que os maridos devem dedicar às suas próprias esposas. Assim como Cristo ama a igreja, os maridos devem amar suas esposas. Se os maridos quiserem representar a autoridade de Deus, devem amar suas próprias esposas. 2. Pais. Sem dúvida nenhuma os filhos devem obedecer aos pais. Mesmo assim, a autoridade dos pais tem sua responsabilidade e condições também. As Escrituras dizem: pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Apesar do fato de os pais terem autoridade, devem aprender a se controlar diante de Deus. Não devem tratar seus filhos de acordo com seus caprichos, pensando que têm direito absoluto de fazer assim uma vez que os geraram e os estão criando. É sumamente necessário que os pais se controlem, isto é, sejam capazes de se controlar através do Espírito Santo. O objetivo de toda a autoridade que os pais têm para com os seus filhos é instruí-los e criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Nenhuma ideia de dominação ou castigo está envolvida. A intenção é a educação e proteção amorosa. 3. Senhores. Os servos devem ser obedientes aos seus senhores, mas ser senhor também envolve condições.
Os senhores não devem ameaçar nem provocar seus servos. Deus não permitirá que suas autoridades delegadas ajam com falta de moderação. Devem ter o temor de Deus. Devem saber que aquele que é o Senhor deles e dos seus servos está no céu e que ele não é parcial. F. 6, 9. Lembrem-se bem que os senhores também estão sob autoridade. Embora as pessoas se encontrem sob sua autoridade, elas também estão sob autoridade, a autoridade de Deus. Por causa disto não podem ficar sem controle. Quanto mais uma pessoa reconhece a autoridade, menos arrogante e intimidante se torna. Atitudes indispensáveis daqueles que se encontram em posição de autoridade são a gentileza e o amor. Se alguém ameaça e julga os outros, ele mesmo logo será julgado por Deus. Portanto, os senhores deveriam tremer diante de Deus. 4. Governantes. Devemos nos sujeitar às autoridades governantes. Em nenhum lugar do Novo Testamento há alguma instrução sobre como governar. O Velho Testamento descreve-nos as condições para os governantes. As exigências básicas para as autoridades governantes são a justiça, a imparcialidade, a honestidade e o cuidado para com os pobres. Estes são os princípios que os governantes devem seguir. Não devem procurar seu próprio bem-estar, mas manter justiça absoluta. 5. Anciãos. Os anciãos são as autoridades na assembleia local. Os irmãos devem aprender a se sujeitarem aos anciãos. Uma qualidade essencial dos anciãos, conforme citada em Tito 1, é o autocontrole. Os anciãos devem em primeiro lugar ser estritamente autocontrolados. Quando se escolher anciãos, que sejam escolhidos os especialmente disciplinados. Considerando que os anciãos são escolhidos a fim de cuidar da igreja, eles mesmos devem, em primeiro lugar, saber como obedecer e ficar sob controle para que possam ser exemplo para todos os outros. Deus jamais indica para ser ancião alguém que gosta de ficar em primeiro lugar, tal como Diótrefes, 3 João 9. Considerando que são a mais alta autoridade dentro da assembleia local, os anciãos devem ser pessoas autocontroladas. Em 1 Timóteo 3 e 4 menciona-se outra qualidade essencial ao ancião: deve governar bem a sua própria casa. Esta casa não se refere principalmente aos pais ou esposas, mas especialmente aos filhos. Os filhos devem ser mantidos em submissão e respeito de todas as maneiras. Aquele que sabe ser um bom pai pode ser escolhido como ancião. Exercendo a devida autoridade no lar, está qualificado para ser ancião na igreja. Um ancião não deve ser uma pessoa convencida. Os anciãos de uma assembleia local não devem ser inclinados à prepotência. Aquele que abusa da autoridade não serve para ser ancião, nem pode dirigir bem os negócios da igreja. Só as pessoas mesquinhas são orgulhosas, não podem levar nem usar a glória de Deus e nem a sua confiança. Por isso, um crente novo não deve ser escolhido para ancião para que não fique convencido e não caia na condenação do diabo. 6. Obreiros. Em Tito 2:15 a condição para os obreiros como autoridades delegadas no trabalho é específica. Tito servia ao Senhor na base de um apóstolo. Paulo o exortou, dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Para não ser desprezada a pessoa tem de se santificar. Se não for diferente dos outros na vida e conduta, se vive relaxadamente e sem disciplina não pode deixar de ser desprezado, é preciso autodisciplina para que outros nos respeitem e para sermos qualificados como representantes de Deus. Embora seja verdade que um obreiro não procura a glória e a honra dos homens, não pode permitir-se ser desprezado por causa de sua falta de santificação. Só 2 livros em todo o Novo Testamento foram escritos para os jovens obreiros. Em ambos, Paulo exorta para que não se deixem desprezar por causa de sua mocidade. Pelo contrário, devem estabelecer um exemplo para os outros crentes. Ficar em posição de autoridade custa caro. Essas pessoas necessitam santificar-se dentre os demais e ficar preparadas para uma vida solitária. Aqueles que são exemplos diferem dos demais quando se santificam. Mas ninguém deve ficar convencido, embora não deva também permitir que o desprezem.
Jamais seja convencido, mas também nunca menosprezado. Quando uma pessoa se torna muito igual às outras, perde o seu ministério. Sua utilidade desaparece e sua autoridade se perde. É extremamente importante que a autoridade de Deus seja mantida. Representar a autoridade é representar a Deus. Estar em posição de autoridade é ser um exemplo para todos. Fim.